Ele acha que você está fazendo isso por ele, que é um favor, um presente, algo que você dá porque o ama, porque quer agradá-lo, porque, bem, é assim que as coisas devem ser. Mas e se eu lhe dissesse que isso não é verdade? E se eu lhe dissesse que, para muitos de nós, o ato que o mundo vendeu como privilégio dele é, na verdade, o momento mais empoderador, o mais intensamente prazeroso, o mais profundamente nosso em toda a experiência sexual? Não estou falando de pornografia. Não estou falando de performance. Estou falando de neurobiologia, química cerebral, dopamina, ocitocina e cortisol. Circuitos de recompensa se iluminando de maneiras que você nunca imaginou. Porque quando seu cérebro registra que tem controle total sobre o prazer de outra pessoa, quando você se torna a testemunha direta, sensorial e visceral da entrega total dela, quando você é a causa do colapso do sistema nervoso dela em êxtase, algo quimicamente explosivo acontece dentro de você. E a parte mais irônica, durante décadas, a sociedade nos vendeu exatamente a história oposta. Disseram-nos que era um ato de serviço, de doação, algo que uma mulher faz para manter seu homem feliz. Mas seu cérebro conhece uma verdade diferente, e hoje você vai entendê-la. Porque vamos revelar os 3 segredos psicológicos que explicam por que, quando há conexão real, desejo genuíno e química verdadeira, esse ato se torna uma das experiências mais viciantes, prazerosas e empoderadoras para nós. Um aviso: depois deste vídeo, você nunca mais verá isso da mesma forma. Porque não é para ele. Nunca foi. Vivemos em uma cultura que construiu narrativas muito específicas em torno da sexualidade feminina. E uma das mais profundamente enraizadas, uma das mais tóxicas, é esta: sexo oral praticado por uma mulher em um homem é um ato de serviço, um presente, algo que você dá, não algo que você realmente aprecia. Você vê essa crença em todos os lugares, em conversas entre amigas onde se fala sobre isso como algo que você tem que fazer, em piadas masculinas, onde é tratado como um troféu ou conquista, em filmes onde é retratado como moeda de troca ou recompensa, até mesmo em alguns espaços de terapia sexual onde, inacreditavelmente, ainda é abordado sob a perspectiva de como agradá-lo melhor. Mas aqui está o problema. Essa narrativa ignora completamente o que realmente acontece no cérebro feminino durante esse ato. Ignora a neurobiologia do desejo, do poder e da recompensa. Ignora que seu sistema nervoso não funciona com histórias sociais, funciona com química. E quando observamos o que realmente acontece em nível cerebral, em um nível psicológico profundo, quando ouvimos mulheres falarem com honestidade crua sobre sua sexualidade, quando examinamos padrões reais de excitação e satisfação feminina, descobrimos algo surpreendente. Descobrimos que para muitas mulheres, quando há atração real, conexão autêntica e desejo mútuo, esse ato não é nada passivo, é ativo, é poderoso. Na verdade, é um dos momentos em que experimentamos o maior controle, a maior autonomia, o maior protagonismo em toda a dinâmica sexual. E isso não é apenas uma opinião ou uma generalização vazia. Está fundamentado em como seu cérebro realmente funciona, em como seus circuitos de recompensa são ativados, em como você processa poder, intimidade e prazer. Então, por que quase ninguém fala sobre isso? Porque essa verdade ainda é quase um tabu, até mesmo entre as próprias mulheres. Porque admitir que realmente gostamos disso quebra o padrão. Porque reconhecer que derivamos prazer de um ato que nos ensinaram ser para ele desafia as narrativas tradicionais de poder. Porque dizer em voz alta: eu faço isso porque amo, porque me excita, porque me faz sentir poderosa, ainda soa perigoso, inapropriado, demais. Mas a ciência não mente. Seu cérebro não mente. E hoje você vai entender exatamente o que acontece quando sente aquela atração magnética por um ato que o mundo lhe disse ser apenas para ele. Você vai descobrir por que sua psicologia,
sua neurobiologia e sua química cerebral estão lhe contando uma história completamente diferente daquela que lhe ensinaram. Este não é um vídeo sobre técnicas. Este não é um vídeo sobre como fazer melhor. Este é um vídeo sobre se entender, sobre perceber por que seu corpo, sua mente e seu desejo o atraem para algo que a narrativa dominante nunca conseguiu explicar. E quando você entender isso, tudo muda. Vamos falar sobre algo que quase nunca é mencionado em conversas sobre sexualidade feminina: o papel ativo versus o papel passivo. E não estou falando de posições físicas. Estou falando de algo muito mais profundo, algo que acontece em um nível psicológico e afeta diretamente como experimentamos o prazer. Na maioria das dinâmicas sexuais tradicionais, as mulheres tendem a estar na posição receptiva. Ele penetra, nós recebemos. Ele inicia, nós respondemos. Ele age, nós reagimos. Não estou dizendo que isso seja ruim, de forma alguma, mas neurologicamente, estar no papel receptivo ativa certos circuitos cerebrais, enquanto estar no papel de agente ativo ativa circuitos completamente diferentes. E aqui está o que é fascinante. Quando uma mulher pratica sexo oral em um homem, todo esse roteiro se inverte. De repente, você não é mais quem recebe. Você é a protagonista absoluta. Você age, você dirige, você controla cada segundo da experiência. Este não é um detalhe menor. É fundamental para entender por que tantas mulheres descrevem esse ato como profundamente prazeroso quando há desejo real. Porque, desta vez, você está no comando. Você decide o ritmo, a intensidade, a duração. Você gera, você provoca, você cria a sensação. Pense nisso de uma perspectiva neurobiológica. Seu córtex pré-frontal, a parte responsável pelo controle executivo, planejamento e tomada de decisões, está totalmente engajado. Você não está no modo passivo, esperando que algo aconteça. Você está no modo de criação ativa, moldando a experiência em tempo real. E isso tem um efeito químico imediato. Quando você é o agente que gera prazer, seu sistema de recompensa se ativa de forma diferente. A dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação e ao prazer antecipatório, aumenta não quando você recebe prazer, mas quando você o causa. É o mesmo mecanismo neurológico que faz um músico gostar mais de tocar do que apenas ouvir, ou um chefe gostar mais de cozinhar do que comer. Ser o criador, e não apenas o receptor, ativa circuitos de satisfação profunda. Mas há mais, muito mais. Há um elemento de vulnerabilidade invertida que transforma completamente a dinâmica de poder. Na maioria das interações sexuais, as mulheres são as que se sentem mais vulneráveis. Fomos culturalmente condicionadas a nos sentirmos expostas, julgadas e avaliadas. Nossos corpos são constantemente escrutinados. Nossas respostas sexuais são questionadas. Será que demoramos muito? Será que fazemos barulho suficiente? Será que nos movemos corretamente? Será que temos uma boa aparência? Essa carga mental é exaustiva e bloqueia diretamente o prazer pleno. Mas, neste ato específico, algo extraordinário acontece. Ele se torna completamente vulnerável, literal e metaforicamente exposto. Ele não pode fingir, não pode controlar totalmente sua resposta. Está inteiramente à sua mercê. E você, pela primeira vez, não é quem está sendo avaliada. Você é quem está avaliando. Você não está sendo julgada. Você é a juíza. Você não está esperando por aprovação. Ele está completamente entregue a você. Essa inversão de vulnerabilidade é psicologicamente impactante. De repente, todas as inseguranças que você costuma carregar durante o sexo desaparecem. Será que sou suficiente? Será que estou fazendo certo? Será que meu corpo é aceitável? Em seu lugar, surge certeza, poder, controle absoluto.
Você sabe exatamente o efeito que está causando porque está bem na sua frente, em suas mãos, em tempo real. Cada reação do corpo dele é uma confirmação imediata e inegável do seu impacto. E neurologicamente falando, isso é viciante. Mas isso é só o começo, porque quando você combina controle ativo com vulnerabilidade invertida e adiciona os 3 segredos psicológicos que vamos explorar, tudo explode. Agora vamos ao que realmente importa. Vamos desmantelar o mito do sacrifício, peça por peça. Quando você entende os 3 segredos psicológicos por trás desse ato, quando você vê o que realmente está acontecendo no seu cérebro, no seu sistema nervoso, na sua psicologia profunda, tudo muda. Segredo número 1: o poder da sacerdotisa. Na psicologia do poder, existe um conceito chamado agência sobre os resultados. A capacidade de ser a causa direta de um efeito desejado. Essa capacidade é um dos reforçadores psicológicos mais potentes que existem. Mais do que receber prazer, mais do que ser admirado ou desejado, ser o criador direto de uma experiência intensa em outro ser humano ativa circuitos cerebrais primitivos de domínio e controle. E não estou falando de dominação agressiva, humilhação ou sadismo. Estou falando de algo muito mais sutil e muito mais poderoso. O controle sobre o próprio prazer. O poder de decidir quando, como e com que intensidade outra pessoa experimenta o êxtase. Quando você está nessa posição, você não é um espectador. Você é o maestro. Você decide se acelera ou desacelera, aumenta a pressão ou a suaviza, o leva ao limite ou o mantém em deliciosa antecipação. Cada movimento que você faz é uma decisão consciente que produz um resultado imediato e visível. Seu córtex pré-frontal registra cada causa e efeito. Seu sistema de recompensa é inundado de dopamina a cada reação que você provoca. Sua sensação de autoeficácia, aquele sentimento psicológico de eu sou capaz, eu sou competente, eu controlo o meu ambiente, atinge seu ápice. Isso não é teoria abstrata. Estudos de neurociência social mostram que quando uma pessoa controla o estado emocional ou físico de outra, as mesmas áreas do cérebro são ativadas como em líderes, em mães, protegendo seus filhos, em artistas criando suas obras. É o seu cérebro gritando: você importa, você tem impacto, você é poderosa. Em um mundo que constantemente diz às mulheres, de maneiras sutis e nem tão sutis, que nosso valor reside em como somos vistas, como somos desejadas, como somos avaliadas, ter um momento de controle absoluto é libertador em um nível que poucas experiências conseguem igualar. Mas esse é apenas o primeiro segredo. Segredo número 2: êxtase espelhado. Agora entramos no fascinante território dos neurônios espelho e do contágio emocional. Seu cérebro tem a capacidade de experimentar, atenuadas, mas reais, as sensações que observa nos outros. É por isso que você boceja quando alguém boceja, sente tensão ao observar alguém em perigo ou sorri quando vê alguém feliz. Mas a maioria das pessoas não sabe disso. O sistema de neurônios espelho se ativa com muito mais intensidade quando você é a causa direta da emoção que está testemunhando. Não apenas observando o prazer, você o criou. Nesse ato, o feedback sensorial é imediato, visceral, impossível de ignorar. Você não está tentando adivinhar se ele gosta ou interpretando sinais ambíguos. Você está ouvindo a respiração dele mudar em tempo real. Você está sentindo o corpo dele tensionar sob o seu controle. Você está vendo, ouvindo e sentindo cada micro-reação às suas ações. O gemido que ele tenta conter, a mão agarrando os lençóis, as costas arqueando involuntariamente, as coxas tremendo, a respiração falhando. Cada um desses sinais é um golpe direto no seu sistema de recompensa, porque seu cérebro recebe confirmação constante, segundo a segundo, de que você é a fonte. Sem intermediários, sem ambiguidade. Você causa isso.
Você testemunha isso acontecendo. E aqui está o que é verdadeiramente extraordinário. Seu cérebro começa a conectar o prazer dele ao seu prazer. Um ciclo de feedback se forma, onde o êxtase dele se torna o seu êxtase, a entrega dele se torna o seu poder, a perda de controle dele se torna o seu controle absoluto. Em psicologia, isso é conhecido como prazer vicário intensificado pela agência. Parece complicado, mas é simples. Você sente mais prazer quando o causa do que quando apenas o observa. E quando o prazer que você causou é tão intenso, tão puro, tão inegável, a enxurrada de substâncias químicas no seu cérebro é enorme. Ocitocina, dopamina, serotonina. Você recebe um coquetel de neurotransmissores ligados à conexão, à realização e à profunda satisfação. Não porque você está sendo fisicamente estimulada nos seus genitais, mas porque está experimentando algo psicologicamente muito mais complexo e, para muitas mulheres, muito mais gratificante: poder confirmado em tempo real. E ainda há o terceiro segredo, o mais profundo. Segredo número 3: intimidade primordial. Esse ato não é apenas poder e prazer refletido. É conexão em um nível que poucas experiências humanas conseguem igualar. A sexualidade humana vai além da reprodução. Nossos cérebros anseiam por intimidade através da vulnerabilidade compartilhada. Não qualquer vulnerabilidade, mas a mais pura, mais primitiva, mais desprovida de construções sociais. Esse ato é tabu por um motivo. Tabus delimitam territórios considerados íntimos, privados, sagrados ou perigosos. Quando você ultrapassa um tabu com alguém, quando vocês cruzam juntos uma linha que a sociedade rotula como proibida ou inapropriada, algo psicologicamente poderoso acontece. Cria-se um laço de segredo compartilhado, e segredos sexuais compartilhados são um dos mais fortes elos sociais que existem. É por isso que experiências transgressoras que rompem com as normas criam conexões tão intensas. Você percebe que sua sexualidade não precisa se encaixar no roteiro que lhe foi imposto. Seu prazer pode vir de lugares que lhe disseram ser inapropriados. Você pode desfrutar do controle tanto quanto da entrega, de dar tanto quanto de receber. E nada disso a torna menos mulher, menos feminina, menos digna. Pelo contrário, isso a torna completa. Isso a torna dona da sua própria experiência sexual. Isso a torna livre. E essa liberdade, essa compreensão de que seu prazer não precisa da aprovação de ninguém, que seu desejo pode ser complexo e contraditório, e que está tudo bem, que você pode ser tanto quem recebe quanto quem dá, e encontrar poder e prazer em ambos os papéis. Essa é a verdadeira revolução sexual feminina. Não aquela vendida em revistas ou filmes, mas aquela que acontece silenciosamente dentro da sua própria psicologia, quando você finalmente se permite ser poderosa. Então, o que fazemos com essa informação? Como integramos essa verdade psicológica à nossa compreensão de nós mesmas? Primeiro, sejamos absolutamente claros. Se você não gosta desse ato, se ele não lhe traz prazer, se você não tem interesse em explorá-lo, tudo bem. Não há obrigação, nenhuma expectativa que você precise atender. Sua sexualidade é sua e somente sua. Mas se você sente o desejo, se sente a curiosidade, se sente aquela atração magnética quando está com alguém por quem você se sente verdadeiramente atraída, alguém com química real, então assuma isso pelo que é. Não é fraqueza, é força. Não é submissão, é domínio. Você não está fazendo isso por ele, você está fazendo por você. Porque o prazer que você sente não vem da gratidão dele, de cumprir um papel esperado, de ser boa em algo que você deveria fazer. Vem de um lugar muito mais profundo, muito mais pessoal. Sentir-se completamente no controle da sua própria sexualidade. Isso é algo que a psicologia do desejo feminino levou décadas para começar a entender.
Por muito tempo, a ciência sexual se concentrou quase exclusivamente no prazer receptivo feminino, o orgasmo feminino, como as mulheres respondem à estimulação. Tudo da perspectiva da mulher como receptora. Mas a sexualidade feminina não é unidimensional. Somos perfeitamente capazes de experimentar excitação e satisfação no papel ativo, ao dar, ao criar prazer. E mais importante, muitas mulheres encontram nesse papel algo que não encontram em nenhum outro lugar em suas vidas sexuais: pura autonomia. Porque em quase todos os outros aspectos da experiência sexual tradicional, há ambiguidade. Ele gostou? Foi o suficiente? Ele realmente gostou ou estava apenas sendo educado? Todas essas perguntas criam ansiedade de desempenho, nos tiram do momento. Mas aqui, não há ambiguidade. A resposta dele é imediata, visível, inegável. Não há espaço para dúvidas, não há espaço para insegurança. Apenas a certeza absoluta do seu efeito, do seu poder, da sua capacidade de gerar êxtase, e essa certeza é libertadora de uma forma que poucas experiências conseguem igualar. Isso não significa que tenha que ser algo performático ou que você precise fingir entusiasmo. A autenticidade é tudo. O poder de que estamos falando só existe quando é real, quando há um desejo genuíno, uma atração verdadeira, quando você realmente quer estar ali fazendo aquilo com aquela pessoa. Se não houver desejo real, se você estiver fazendo por obrigação, pressão ou medo de decepcionar, nenhum dos circuitos cerebrais de que falamos é ativado. Não há dopamina, não há ocitocina, não há poder, apenas desconforto. E isso é o oposto de empoderamento. É por isso que entender a diferença é tão crucial. O empoderamento sexual não vem de fazer coisas que você não quer fazer. Vem de reconhecer e abraçar as coisas que você quer, mesmo quando a sociedade lhe disse que você não deveria. Vem de dizer: isso me excita, isso me dá prazer, isso me faz sentir poderosa. E eu não vou fingir o contrário para me encaixar em uma narrativa que nunca foi minha. Essa é a revolução, não o ato em si, mas a honestidade brutal consigo mesmo sobre o que você realmente sente, o que você realmente gosta, onde você realmente encontra prazer. E uma vez que você se permite essa honestidade, uma vez que você abandona a vergonha e as expectativas externas, uma vez que você simplesmente se escuta, você descobre que sua sexualidade é muito mais complexa, muito mais rica, muito mais interessante do que qualquer pessoa jamais lhe disse que poderia ser. Você descobre que pode desfrutar tanto da entrega quanto do controle, da vulnerabilidade quanto do poder, do receber quanto do dar. E todas essas dimensões podem coexistir em você sem contradição, sem conflito, porque você não é um personagem unidimensional no roteiro sexual de outra pessoa. Você é um ser humano completo, com desejos complexos, múltiplas necessidades e uma sexualidade que é exclusivamente sua. E quando você finalmente se permite habitá-la plenamente, sem desculpas, sem explicações, sem vergonha, tudo muda. Muda a forma como você se relaciona com seu parceiro. Muda a forma como você experimenta o prazer. Muda a forma como você se vê como um ser sexual. Porque você não é mais quem espera ser escolhido, desejado, validado. Você é quem escolhe, quem deseja, quem valida. Você é quem detém o poder. E você sempre deteve. Quero que você pare por um momento e pense em todas as narrativas que absorveu sobre sua sexualidade. Todas as regras não escritas sobre como você deve se comportar, o que você deve querer, como você deve expressar prazer, o que é aceitável e o que não é para uma mulher desfrutar. Pense em quantas dessas narrativas foram criadas por pessoas que nunca experimentaram a sexualidade a partir do seu corpo, do seu cérebro, da sua perspectiva. E agora, pergunte a si mesma: quantas dessas narrativas realmente servem ao seu prazer? Quantas são projetadas para ajudá-la a explorar, descobrir e expandir sua experiência sexual?
Quantas a convidam a ser brutalmente honesta consigo mesma sobre o que você realmente sente? A resposta: se formos brutalmente honestas, é muito poucas. Porque a maioria das narrativas sobre a sexualidade feminina não foi criada para o nosso prazer. Elas foram criadas para o nosso controle, para nos manter previsíveis, controláveis, para garantir que nossa sexualidade não transborde, não se torne muito intensa, muito exigente, muito poderosa. E o resultado é que muitas mulheres passam anos, décadas até, sem realmente entender o que as excita, o que as satisfaz, onde reside seu verdadeiro prazer, porque estão ocupadas demais tentando se encaixar em um molde que nunca foi feito para elas, mas seu corpo sabe a verdade, seu cérebro sabe a verdade, seus circuitos de recompensa, seu sistema nervoso, sua resposta sexual profunda. Todos eles sabem exatamente do que você precisa, o que você deseja, o que faz você se sentir viva. E às vezes, o que você precisa não é ser desejada, é desejar. Não ser adorada, é adorar. Não receber prazer, é dá-lo, criá-lo, controlá-lo, direcioná-lo. E isso não a torna estranha, anormal ou menos feminina. Isso a torna humana. Porque o desejo humano é complexo, multifacetado, às vezes contraditório. E tudo bem. Na verdade, isso é lindo. Sua sexualidade não precisa se encaixar em uma caixa organizada e previsível. Ela pode ser fluida, pode mudar, pode surpreendê-la. Você pode desfrutar de ser dominada em um momento e dominante no seguinte. Você pode amar a ternura e a intensidade. Você pode ansiar por uma conexão emocional profunda e por um desejo físico puro. Tudo isso pode coexistir em você sem conflito. E quando você se permite explorar essa complexidade, quando você para de tentar ser a versão correta de uma mulher sexual e simplesmente se permite ser você mesma, você descobre algo extraordinário. Você descobre que seu prazer não precisa de justificativa, não precisa de explicação, não precisa da aprovação de ninguém além da sua. E essa descoberta, essa libertação das expectativas externas, essa conexão profunda com seu desejo autêntico, é o que realmente significa ser uma mulher sexualmente empoderada. Não significa que você faz tudo ou gosta de tudo. Não significa que você não tem limites ou preferências. Significa que você é honesta consigo mesma sobre o que realmente lhe dá prazer. Significa que você não finge para agradar aos outros ou para se encaixar em uma imagem. Significa que você ouve seu corpo, sua mente, seu desejo e os honra sem vergonha. E numa cultura que constantemente lhe diz que a sua sexualidade deve ser contida, decorosa, previsível, isso é revolucionário. Porque quando uma mulher se permite ser plenamente sexual, plenamente poderosa, plenamente honesta sobre o seu desejo, ela não muda apenas a sua própria experiência. Ela muda toda a conversa sobre a sexualidade feminina. Ela muda o que é possível, o que é aceitável, o que é normal. E pouco a pouco, conversa após conversa, mulher após mulher, desmantelamos as narrativas que nunca nos serviram. Construímos novas que servem. Narrativas onde o prazer feminino é multidimensional, onde o poder feminino é erótico, onde a complexidade feminina é celebrada e não temida. Narrativas onde você pode ser exatamente quem você é, com todos os seus desejos, todas as suas contradições, toda a sua verdade. E quando você finalmente se permite viver essa verdade, quando você abandona a vergonha e simplesmente se experimenta sem filtros, você percebe algo fundamental. Você percebe que sua sexualidade nunca foi o problema. O problema sempre foram as mentiras que lhe contaram sobre ela. Então, deixo você com esta pergunta. E quero que você realmente se pergunte, sem respostas automáticas, sem o que você acha que deveria dizer. Quanto da sua vida sexual você viveu tentando ser a mulher que você deveria ser, em vez da mulher que você realmente é? Quantas vezes você fingiu não querer algo que queria,
porque não se encaixava na imagem do que uma mulher boa deveria desejar. Quantas vezes você reprimiu seu poder, sua intensidade, sua fome sexual, porque lhe disseram que era demais, inapropriado, assustador? E agora, a pergunta mais importante: por quanto tempo mais você vai continuar fazendo isso? Porque aqui está a verdade mais difícil de todas. Ninguém vai lhe dar permissão para ser completamente você mesma. Ninguém vai lhe dizer: agora você pode querer o que realmente quer. Ninguém vai libertá-la das correntes da expectativa social. Esse trabalho é só seu. E sim, é aterrorizante, porque significa abandonar todas as narrativas confortáveis, as explicações seguras, os papéis previsíveis. Significa encarar seu desejo em sua essência, sem filtros, sem desculpas, sem a proteção do "isso é o que se espera de mim". Significa assumir a responsabilidade pelo seu próprio prazer, sua própria satisfação, sua própria realização sexual. E essa responsabilidade pode ser vertiginosa, mas também é a única coisa que a liberta. Porque enquanto você viver sua sexualidade através dos olhos dos outros, enquanto precisar de validação externa para seus desejos, enquanto medir seu valor sexual pela sua capacidade de se encaixar em um molde que nunca foi feito para você, você nunca saberá quem você realmente é quando as luzes se apagarem. Você nunca experimentará o prazer que vem da autenticidade total. Você nunca sentirá o poder que vem de habitar seu corpo, sua mente, seu desejo, sem pedir desculpas. E esse é o verdadeiro crime, não ser julgada por ser sexual, mas se perder tentando ser aceitável. O verdadeiro empoderamento sexual não é fazer mais coisas, ser mais aventureira ou realizar mais fantasias. É encontrar prazer em cada canto da sua intimidade que realmente ressoa com você. É reconhecer seu poder onde quer que ele apareça, mesmo nos lugares onde lhe disseram que só havia serviço. É viver sua sexualidade com a mesma complexidade, profundidade e intensidade com que você vive o resto da sua vida. É deixar de ser espectadora da sua própria experiência sexual e se tornar a protagonista. E sim, isso inclui os atos que te disseram que eram só para ele. Porque quando são vividos a partir de um desejo autêntico, de verdadeira autonomia, de poder consciente, eles sempre foram para você também. Sempre foram. Só que ninguém te disse isso até agora. Se este vídeo te fez questionar algo, se te ajudou a ver sua sexualidade de forma diferente, se te fez sentir um pouco menos sozinha em seus desejos, compartilhe nos comentários. Você já sentiu prazer vindo de um lugar que te disseram que não deveria te dar prazer? Você já se pegou curtindo algo que a narrativa social dizia ser apenas para agradar aos outros? Este é um espaço seguro para falar essas verdades, porque cada vez que uma mulher fala honestamente sobre sua sexualidade, ela dá permissão para outra mulher fazer o mesmo, e é assim que mudamos a conversa. É assim que desmantelamos os mitos. É assim que construímos uma nova maneira de entender o desejo feminino. Uma maneira completa, complexa e real. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Porque aqui não vendemos fantasias ou versões diluídas da sexualidade feminina. Vendemos a verdade, a ciência, a honestidade brutal sobre quem realmente somos quando paramos de fingir. Aqui falamos sobre seu cérebro, seu corpo, sua psicologia profunda. Aqui celebramos o desejo feminino em todas as suas formas, todas as suas contradições, toda a sua glória. Porque você merece se entender. Você merece se conhecer. Você merece viver sua sexualidade sem vergonha. E eu estarei aqui, vídeo após vídeo, desfazendo os mitos que te contaram, explorando a ciência que ninguém te ensinou, ajudando você a recuperar seu poder erótico em cada ato, cada desejo, cada momento da sua intimidade. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, seu prazer não precisa de permissão.